sou a Ana e hoje vou falar sobre este livro do Ricardo Araújo Pereira, Reacionário com 2 Cs, e que depois tem aqui um subtítulo Rabugices sobre os novos puritanos e outros aslastas. Para quem não sabe, reacionário é o contrário do revolucionário, portanto é alguém contra a mudança, contra o progresso. E eu digo isto porque eu durante muito tempo pensava que, está há uns anos, pensava que reacionário era o mesmo que revolucionário. E quando o meu pai percebeu numa conversa, tipo, passou-se. Bom, e depois, aslastas, esta palavra eu não conhecia mesmo, tive que ir ver ao dicionário. É uma pessoa que se tem em grande conta, é vaidosa, cede à pressão, é assim um bocado mole. Tem uma data de definições, nenhuma delas é muito lisonjeadora, confesso. Esta é uma edição da Tinta da China e é de novembro de 2017, portanto é uma edição muito recente. Vou ler aqui uma pequena nota biográfica. Ricardo Araújo Pereira nasceu em Lisboa em 1974. Licenciado em Comunicação Social pela Universidade Católica, começou a sua carreira como jornalista no Jornal de Letras. É guionista desde 1998. Em 2003, com Miguel Góes, Zé Diogo Quintela e Tiago Dores, formou o grupo humorístico Gato Fedorento. Escreve semanalmente na revista Visão e é um dos elementos do Governo Sombra, que é uma produção TSF TV 24. Com a Tinta da China, publicou 4 volumes de crónicas da Boca do Inferno, um dos quais distinguido com o Grande Prémio de Crónica APE, e 2 coletâneas da Mixórdia de temáticas. Para além do ensaio A Doença, o Sofrimento e a Morte Entram num Bar, uma espécie de manual de escrita humorística, 2016, eu fiz uma review sobre este livro e posso deixar o link lá em baixo. Este último livro foi também publicado no Brasil, precedido pelas crónicas de Se Não Entenderes, Eu Conto de Novo, de 2012. Coordena a coleção de literatura de humor da Tinta da China, que integra autores como Charles Dickens, Denis Diderot, Jaroslav Jacek e Ivan Goncharov. Eu sou capaz de ter acabado de assassinar estes nomes, peço desculpa. É o sócio número 12.049 do Sport Lisboa e Benfica. E depois tem aqui na contracapa um pequenino texto que acaba por fazer um apanhado do que é este livro. E diz assim: por ter frequentado colégios religiosos em criança, o autor habituou-se a ouvir avisos de sacerdotes. Não se diz essa palavra, com esse assunto não se brinca, essa figura é sagrada. Agora que é velho, ouve os mesmos avisos da boca de outros sacerdotes. Sobre outras palavras, outros assuntos e outras figuras. Mas os avisos são exatamente os mesmos. O puritanismo, a aversão ao riso, a vontade de castigar e a convicção de que o castigo é aplicado por juízes infalíveis também. Quanto a novidades como o brunch, as caixas de comentários de jornais online, a moderna utilização do adjetivo brutal, o pensamento positivo, as notícias de lifestyle e todos os meios de comunicação inventados depois do telégrafo, o autor é igualmente reacionário, com 2 Cs, como deve ser. Neste livro e em várias das crónicas que aqui aparecem, Ricardo Araújo Pereira fala da urgência da liberdade de expressão e do facto de, com a liberdade de expressão, vir o risco de se ofender alguém e de se ser ofendido. E que isso faz parte da vida humana. Eu admiro muito isso no Ricardo Araújo Pereira. Eu acho que hoje em dia, não sei se é porque isso acontece muito nas redes sociais, eu não faço ideia, ou se é porque com a urgência das redes sociais muito rapidamente se destrói a reputação de alguém, ou pelo menos faz essa tentativa e muitas vezes consegue-se, infelizmente, só pelo barulho, o alarido das redes sociais. Tanto quanto eu sei, ele não tem nem Facebook, nem Instagram, nem Twitter, nem nada dessas coisas. Aliás, eu acho que não tem mesmo. Ele faz questão de dizer isso muitas vezes. Eu costumo ouvi-lo no Governo Sombra, sobretudo. E ele aqui, numa ou noutra crónica, comenta que são os amigos que lhe fazem chegar assim, as polémicas mais recentes, mais incendiárias, que vão apanhando pelas redes sociais, pelo Facebook, etc. E eu acho muito importante o trabalho que ele faz, seja inadvertidamente ou não, de nos lembrar que a liberdade de expressão tem destas coisas. Pronto, e às vezes vai acontecer e podemos não concordar com outra pessoa. E, sobretudo, quando as pessoas falam e dizem obscenidades, tu ao menos sabes quem são. E sabes que te podes afastar dessas pessoas. Pronto, que não queres ter nada a ver com essas pessoas. Este é um livro de crónicas do Ricardo Araújo Pereira. Eu algumas delas reconheci da Visão, porque eu vou lendo, normalmente leio a Visão, a minha mãe vai-me passando aquelas que já leu, e eu a primeira coisa que faço é ler a crónica dele, depois a do António Lobo Antunes, e depois logo vejo se o resto me interessa. Bom,
Pronto, e acho piada, para já, gosto do sentido do humor do Ricardo Araújo Pereira e gosto muito que ele chama a atenção para vários factos do cotidiano, de coisas, algumas são coisas parvas, outras vezes são coisas que estão a acontecer, políticas, sociais, económicas, ele toca nesses pontos todos também, ele fala aqui de praxes, fala de feminismo, fala de machismo, fala de imensa coisa. E são tudo questões pertinentes, mas ele fala com ironia, com sentido de humor. Ele usa muitas vezes da ironia, pondo-se do lado do transgressor, vamos lá, ou imaginemos, eu tenho a certeza que o Ricardo Araújo Pereira é feminista, e aqui, atenção, eu quando digo feminista é igualdade de direitos, ok? Eu não acredito que as mulheres devem trocar de posição com os homens e sermos nós a governar o mundo e a ensinar como é que as coisas são feitas. Não, eu acredito na igualdade, ok? Pronto, é desse tipo de feminismo que eu estou a falar. Então, eu acredito que ele seja feminista, mas há aqui um artigo em particular em que ele se põe no papel de machista e, ao fazer isso, eu acho que isso é uma técnica usada no humor e ele, ao fazer isso, mostra o ridículo da sua própria posição, da posição em que está, é ficcionada, essa posição em que se coloca, mas mostra o ridículo dessa posição. Pronto, eu acho imensa piada a isso. Eu acho que a ironia destes textos, de muitos destes textos, não é de todos, mas é uma ironia assim um bocadinho rabugenta, é de alguém que está irritado. Ou seja, eu estou a ler a crónica e não me estou a rir à gargalhada, estou assim, epá, realmente isto é indecente, isto acontecer. Então, tem assim vários tons. O tipo de humor vai variando um pouco consoante a temática, ou consoante a temática o toca a ele, não é? Isto é uma visão muito pessoal. Isto é um ponto de vista muito pessoal do escritor, não é? E acho que é assim que deve ser visto. Ele fala muitas vezes também aqui, é um tema recorrente, que o humorista não é alguém que muda o mundo. Pronto, não é esse o objetivo. Outra coisa que eu achei também é que os textos são textos pequenos, as crónicas têm 2 páginas, às vezes nem chegam a 2 páginas completas, são pequenas, leem-se bem, mas não são simplistas. Algumas são um bocadinho mais complexas, requerem um bocadinho mais de concentração, mas de uma maneira geral é um livro que se lê muito bem. Lê-se bem, mas faz refletir. Pronto. E é isso, nesse sentido, não vou dizer isto lê-se rapidamente. Não acho. Quer dizer, não foi essa a minha experiência. Precisava de estar concentrada, precisava de estar in the zone para conseguir apreender. Tive que ir ao dicionário algumas vezes, mas gostei muito de ler este livro. Passando mais em pormenor para o livro em si, ele está dividido em 4 partes. Começa com uma citação de Milan Kundera, que é um escritor que tem agora 88 anos, ele é checoslovaco e escreveu, entre outros livros, A Insustentável Leveza do Ser. Esta citação diz assim: "Aprendi na época do terror stalinista o quanto vale o humor. Tinha 20 anos. Conseguia sempre identificar as pessoas que não eram stalinistas e que eu não precisava de temer pelo modo como sorriam. O sentido de humor era uma maneira fiável de nos reconhecermos. Desde então, sinto-me aterrorizado perante um mundo que tem vindo a perder o sentido de humor." E eu acho que nós vemos isso, por exemplo, com o Donald Trump, não é? Ele não tem sentido de humor nenhum. Então, se for algo que lhe toca a ele, não é? Ele passa-se, vai para o Twitter e, enfim, é um pouco infantil nessas reações, não é? E eu acho que isso é uma marca dos ditadores. Não admitem que se diga nada sobre eles, mesmo que sejam piadas, têm uma incapacidade de se rirem deles mesmos, têm um ego tão frágil, que se quebra à mínima coisa, à mínima piada que outros façam sobre eles. Eu acho que isso num líder, é uma característica muito, muito perigosa. Tem aqui uma introdução em que se dirige ao querido Portugal e depois o livro está dividido em 4 partes. A primeira parte comente o seguinte país, uma série de crónicas. A segunda parte, Admirável Facebook Novo, que é uma piada ao título do livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que é uma distopia de 1932. Eu também fiz uma review sobre esse livro. Terceira parte, Então, mas o que é isto? E a quarta parte, Assim como nós não perdoamos a quem nos tenha ofendido. E depois tem uma auto-entrevista. Termina com isso. E tem aqui então uma série de crónicas. Eu assinalei aqui algumas. Neste artigo, da página 21, chama-se, o título é O Assassino Favorito de Santa Combadão.
E então ele nesta crónica, mas eu acho que em todas elas ele convida-nos a ver um determinado assunto sob um outro ponto de vista e às vezes de uma forma muito mais aprofundada do que aquela que nós... ou do que a abordagem que nós faríamos muito mais superficial a determinado assunto, e eu reconheço-lhe muito mérito nisso. E então ele fala aqui sobre a ideia do Presidente da Câmara Municipal de Santa Combadão, na altura João Lourenço, que eu não sei se é o de agora, confesso, quando teve a ideia de criar a marca Salazar para vender produtos da região. Pronto. E foi uma grande polémica na altura. E eu vou só ler o último parágrafo. Não posso deixar de sublinhar o caráter altamente subversivo da ideia da autarquia de Santa Combadão. Em primeiro lugar, deve dizer-se, estamos perante uma iniciativa eminentemente democrática, porque não teria sido possível realizá-la durante o Estado Novo. Além disso, atribuir o nome de Salazar a este tipo de produto é acertado tanto do ponto de vista comercial como político. Salazar passa a ser nome de enchidos. Bem lembrado, o lugar de um carniceiro é no talho. Pronto, então ele mostra-nos... Não é, o pessoal ficou todo muito ofendido, sentiu-se muito ofendido e eu não sei o quê, e o Ricardo Araújo Pereira está a dizer, não, calma, então até chega a ser um bocado ridículo, portanto, não faz grande justiça ao nome de Salazar, caso, ou faz, não é? Dependendo do ponto de vista, mas para aqueles que estão preocupados que seja sinónimo de algo muito digno e muito... poderão assim ficar mais descansados. Depois fala aqui... ok. Eu assinalei esta crónica porque é por causa daquela questão da vacinação. É verdade, há uma coisa que me chateia um bocadinho neste livro, que é o facto das crónicas não estarem datadas. Pronto. Em alguns artigos, em algumas das crónicas, isso não é muito grave porque tu consegues perceber pela temática mais ou menos a altura em que devem ter sido escritas, mas depois em muitas outras não. Eu gosto de ter as coisas datadas, pronto, isso também tem a ver com a minha maneira de ser. Perceber quando é que foram escritas, eu não sei porquê, mas a data para mim é importante. Consigo situá-las no tempo, é que nem tem a ver com o tempo histórico, eu nem sei explicar isto muito bem, mas gosto de ter uma ideia das datas, da altura em que foram escritas. Aqui isso não acontece, nenhuma delas está datada, e isso chateia-me um bocadinho, confesso que era uma coisa que eu gostava de ter visto neste livro. De resto, a forma como está paginado, a capa tem imensa piada, isto vem com um marcador, este máximo, uma foca num corpo de mulher com biquíni. Não sei porquê, mas é giro. Aliás, estas figuras, tipo do bowling, não é? Os pinos, é assim que se chamam, não sei. Tem piada. Ok, vá, mas não vamos discorrer sobre isso, também não tenho muito a dizer sobre o assunto. Gostava de ler esta crónica e vou fazê-lo, desculpem lá. Eu sou capaz de ler uma outra crónica, espero não vos maçar muito, mas depois tem muitas mais aqui para ler, não se preocupem. Então, esta crónica chama-se O Pôr do Sol e o Ixantema maculopapular. Eu não sei se disse isto bem. Quando, por volta de 1796, o cientista Edward Jenner introduziu a vacina contra o sarampo, estaria longe de imaginar que mais de 2 séculos depois o seu trabalho viria a ser contestado, não por médicos, mas por estrelas de Hollywood que, de vez em quando, interpretam o papel de médicos. É fácil argumentar com médicos, mas é bastante mais difícil discutir com pessoas que fazem de médicos. As pessoas que fazem de médicos, em geral, sabem muito mais de medicina. Em defesa dos detratores, é preciso reconhecer que a vacina contra o sarampo tem uma origem suspeita. Jenner verificou que as senhoras que ordenhavam vacas e que tinham contacto com o sarampo vacum desenvolviam uma quase imunidade à variação humana do vírus, que é muito mais forte. Não se sabe porque é que Jenner resolveu dedicar-se a observar vaqueiras, mas a hipótese de o ter feito por mera curiosidade científica cheira a desculpa esfarrapada. Em todo o caso, foi assim que se descobriu a vacina. Na verdade, todas as vacinas se chamam vacinas por causa da vacina contra o sarampo. A palavra vacina tem origem na palavra vaca, precisamente devido ao papel fundamental que o simpático bovino desempenhou no processo. Essa é uma das razões pelas quais é difícil compreender o argumento principal dos militantes anti-vacinas. Alegam que as vacinas provocam doenças como, por exemplo, o autismo, porque o processo não é natural. Donald Trump, por exemplo, apresentou um contra-argumento célebre ao facto de não haver qualquer prova científica que corrobore a relação das vacinas com o autismo. Estou-me borrifando. Entre aspas, portanto, é uma citação do Trump.
E os cientistas, sem pedalada teórica para o acompanhar, engoliram em seco, claro. No entanto, talvez os militantes anti-vacinas sejam sensíveis ao facto de a vaca, que está na origem até da palavra vacina, ser um bicho extremamente natural. Talvez possamos sensibilizá-los ainda para o seguinte: nem tudo o que é natural é bom. O veneno da cobra, por exemplo, é natural. O vírus do sarampo também. Já possuir telemóvel e viver em casas com aquecimento central não é natural. Pode ser que dê que pensar. Se nenhum destes argumentos convencer os militantes anti-vacinas, proponho que eles não sejam punidos legalmente. Defendo mesmo que devem ser livres para desfrutar ainda mais plenamente da sua opção de não vacinar os seus filhos e possam ir viver para o século XVIII. Cria-se uma reserva ecológica para onde eles podem ir, com as suas charretes, e nós ficamos cá, completamente isolados, até para não os contaminarmos com a porcaria do nosso progresso. Pronto. Este é aquele tipo de ironia de que eu estava a falar há bocado, que é um bocadinho de alguém que está irritado, que quer chamar a atenção para o ridículo de determinadas posições. Mas atenção, que isto é um ponto de vista também. É o ponto de vista do Ricardo Araújo Pereira. Portanto, não é lei. E eu acho que ele fala disso de vez em quando. Porque parece que hoje em dia o que tu dizes é lei. Tipo, não podes dizer nada à pessoa, parece que a outra pessoa perde automaticamente o sentido crítico. Eu acho que é importante nós termos pessoas... Isto agora estou a pegar a propósito da liberdade da expressão. A liberdade de expressão. Parece que hoje em dia tu não podes dizer parvoices. Ou que não podes dizer qualquer coisa completamente... até reacionária, ou machista, ou racista. És proibido de o fazer. És proibido de te expressar. E eu acho que é importante que a pessoa tenha essa liberdade, primeiro, porque acho que essa liberdade deve ser universal. Segundo, porque assim tu sabes quem são e foges deles. E terceiro, porque podes defender. É mais uma oportunidade de defenderes o teu ponto de vista. De cimentares o teu ponto de vista. Parece que somos todos parvinhos e que se alguém vier e disser o céu é cor-de-rosa, nós... pois é! Vamos todos convencer-nos que o céu é cor-de-rosa. Não, vamos calá-lo, porque senão nós vamos ficar a achar que o céu é cor-de-rosa. Eu não sei. Esta foi a analogia mais estúpida de todo sempre. Mas parece que quem quer calar as outras pessoas parece que nos trata como se fôssemos estúpidos, como se não tivéssemos capacidade de raciocinar e de decidir pelas nossas cabeças. Enfim, ele fala aqui também, por acaso, de muitos casos que acontecem nos Estados Unidos, onde se calhar estas posições são assim mais extremadas, e é de bradar aos céus. Quer dizer, quando tu impedes as pessoas de falarem... Isso aconteceu cá numa universidade, em Lisboa. Quem era o gajo que ia falar? Já não me lembro. Mas que eu achei... Eu já nem sei sobre o que é que ele ia falar. Mas não é essa, a questão não é essa. Tem que ter liberdade de falar. E deve ter a oportunidade de ser contestado. Não é? Tu deves ter a força de teres os teus argumentos contra aqueles que estás a ouvir e que te estão a indignar. E deves conseguir contrapor. Não é? É uma espécie de batalha. Não é calar, não é evitar, não é prender a pessoa, não a deixar falar. Eu acho que a resposta nunca pode ser essa. Depois assinalei aqui outra crónica, que é Projeto, um livro de autoprejuízo, que também achei... eu achei muita piada a uma série delas, mas para este vídeo assinalei só algumas, claro, senão também ia ler o livro todo nesta review. Não quero pôr ninguém a dormir, não é? Até porque depois nem a ler... Não sou assim a pessoa mais expressiva. Depois assinalei aqui esta crónica da página 155, que se chama Projeto, um livro de autoprejuízo. Eu aqui assinalei esta porque ele fala um bocado da avó dele e é um tema também recorrente. Portanto, há de ter tido bastante importância na vida do Ricardo Araújo Pereira. Ele fala dela como tendo educado também. Pronto. E eu achei piada porque fez-me lembrar um bocado a minha avó materna, que era assim uma senhora de gancho e que era dura, mas eu percebia que aquilo era a maneira da minha avó demonstrar o amor dela. O amor, a preocupação, quer dizer, não era gratuitamente. E ela tinha outra característica, e eu tenho muitas saudades dela por causa disso, porque ela percebia-me perfeitamente como é que eu sou e os meus defeitos, assim, as minhas falhas, que às vezes me impedem de avançar, e era dura, mas sensível. Isso é uma combinação muito difícil, eu acho, de se ter, que é tu seres dura para com a pessoa porque queres que ela avance. Há aí um equilíbrio que é muito frágil, e a minha avó nesse aspecto era completamente perspicaz. E então,
quando eu li este artigo, lembrei-me dela e pronto, e também achei piada, obviamente, e é muito pertinente porque depois ele pega em situações, sei lá, pessoais da vida dele ou uma reflexão e fala de uma coisa muito mais abrangente que nos abrange a todos nós, não é? E então diz assim: a filosofia oriental que valoriza o silêncio e a quietude não tem para mim nada de exótico, uma vez que foi nesse ambiente cultural que cresci. Vou inserir aqui uma parte que ficou de fora, porque a câmara parou antes de eu dar conta e depois retomei muito mais à frente. Então vou ler o excerto que falta aqui. Creio que a minha avó era a única budista maiana de São Martinho de Cora. Na verdade, ela não sabia que era budista maiana, mas era evidente que partilhava aqueles valores. As frases que mais ouvi na infância foram, sem dúvida nenhuma, está sossegado um minuto, por amor de Deus, e, oh Ricardo, cala-te. Está ali o amor pelo silêncio e o elogio da quietude com uma intensidade da qual a maior parte dos gurus não é capaz. Mas creio que a razão pela qual a minha avó foi a pessoa mais importante da minha vida é esta. Ela era uma espécie de reverso dos modernos livros de autoajuda. Em vez de ama-te, propunha, sê impiedoso contigo. Não com estas palavras, claro, tinha a terceira classe e não era dada a máximas. Mas foi a dureza dela que me ensinou uma coisa preciosa que provavelmente horroriza todos os profissionais da saúde mental: desvalorizar os meus sentimentos. Primeiro, por serem sentimentos. Segundo, por serem meus. Primeiro, porque a maior parte dos sentimentos goza de um prestígio que não merece. Segundo, porque a minha importância é bastante relativa. Este estratagema emocional afeiçoou-se muito bem ao meu caráter. Fomos feitos um para o outro. Ainda um dia hei de escrever um elogio do recalcamento cuja má reputação não compreendo. Não consegui muito na vida, mas devo tudo o que obtive a uma autoestima baixa. Quem se tem em pouca conta esforça-se mais, desconfia de si mesmo, não perde de vista a sua insignificância. O melhor modo de não sermos ridículos é mantermos presente que somos ridículos. Normalmente é nesta altura da conversa que sou acusado de insensibilidade. O que se passa é o contrário, acho eu. Acontece que não sou suficientemente insensível para aceitar os conselhos que costumam vir escritos nos livros de autoajuda. O ensinamento: acredita e consegues. Não me convém, porque infelizmente a minha vida decorre fora de um filme do Walt Disney. O ditame: pensa positivo e acontecerão coisas boas. Também não se aplica à minha vida, porque o mundo que eu habito demonstra todos os dias que se está borrifando para o otimismo dos meus pensamentos. E a ordem: ama-te. É apenas grotesca. Estou convencido de que isto do amor não se decreta. Desse ponto de vista, as sugestões ama o Sr. Teixeira da papelaria e ama-te parecem-me igualmente absurdas. Mesmo que uma pessoa tenha razões para se amar, creio que a boa educação ditaria que procurasse contrariar esse impulso sórdido. Todas as cartas de amor são ridículas, já se sabe. As mais ridículas de todas são as que eu escreveria para mim mesmo se a minha avó não me tivesse dotado dessa característica tão higiênica, decente e fundamental num mundo civilizado. A vergonha. Olha, já nem me lembrava que este artigo falava sobre os livros de autoajuda, que é uma coisa que também me irrita profundamente. E pronto, e é isso. E gostei muito desta crónica. Eu gostei imenso de várias crónicas daqui. Eu sou assim uma fan. Não sou uma groupie, mas sou fã. Sou fã deste tipo de humor. Confesso que sim. Depois, aqui muito mais à frente, fala sobre os acontecimentos do ano, e isto aqui é o balanço do ano 2015, aparece aqui no título, e eu vou só ler um bocadinho porque fala de várias coisas: a figura nacional do ano, a figura internacional, o acontecimento nacional e depois acontecimento internacional, que se dedica à higiene verbal. E então, a dada altura, fala aqui, já no fim deste artigo, desta crónica: na Universidade de Yale, alunos exigem que certas máscaras de Halloween, como as que envolvem a chamada blackface, escurecer o tom de pele, sejam proibidas. Na sequência deste incidente, ficou célebre o vídeo, está no YouTube, em que uma aluna grita com o diretor que recusa regulamentar o bom gosto no uso de fantasias. Diz ela, entre outras coisas: eu quero sentir-me segura, quero sentir-me em casa. Creio que um estudante deve querer sentir-se em casa, mas, e reparem na coragem com que exprime esta opinião exótica, apenas quando estiver em casa. Quando estiver na universidade, deve sentir-se na universidade. A universidade é, aliás, um dos sítios nos quais descobrimos que há pessoas cuja casa não queremos frequentar. E eu acho que ele aqui está-se a referir também a encontrarmos pessoas com as quais não concordamos, não é? Mas para que essa descoberta extremamente útil ocorra, é preciso que as pessoas falem.
Os estudantes parecem pensar cada vez mais que no mundo ideal as pessoas só exprimem opiniões que não ofendam ninguém, o que significa que o mundo ideal é mesmo muito silencioso. Para justificar a censura, os estudantes costumam classificar as ofensas como microagressões, o que acaba por constituir uma esperança. As microagressões não devem fazer mais do que microaleijar, o que as torna bastante suportáveis. Basta ir para casa e tratar da micromágoa, se for caso disso, com microterapia. Pronto, ele tem imensa piada. E pronto, e aqui fala, lá está, desta facilidade com que as pessoas se ofendem, muitas vezes com coisas, enfim, parvas, honestamente. Ou então, é assim, o problema não está em tu te ofenderes, não é? O problema, a meu ver, não está em que os alunos se sintam ofendidos com algumas máscaras da Halloween, têm todo o direito de se sentir ofendidos, mas o facto de exigirem que essas máscaras que tanto os ofenderam sejam retiradas, que as pessoas vão arranjar outras, isso já me parece um bocado ditatorial, parece-me opressor, porque cada um tem o direito de se mascarar como quiser e depois tu podes achar de mau gosto, podes não gostar, podes reclamar, mas exigir que seja retirado, exigir que a pessoa, sei lá, peça desculpa, isso... Porque o que é que te torna a ti esse polícia da moral? Acho que hoje em dia há muito isso. E pronto, e depois tem aqui, eu não vou ler isto tudo, tenham calma. Eu já estou aqui há muito tempo, não é? Depois tem aqui mais uma crónica assinalada, não a vou ler, não se preocupem, e fala sobre o feminismo, chama-se O Feminismo Favorito dos Machistas. Pronto. Fala de um tipo de feminismo com o qual eu não me identifico, que é o de achar que as mulheres trazem algo de mais positivo e de diferente e de novo, quando nós sabemos que, infelizmente ou felizmente, as coisas são assim. Antes de sermos mulheres, somos pessoas. E então, há mulheres que são boas profissionais, mulheres que são mais profissionais, da mesma forma que existem homens que são bons profissionais e existem homens que são mais profissionais. Existem mulheres que são mais pessoas, existem homens que são boas pessoas e vice-versa. Portanto, aqui a questão é não fazer generalizações. Nem todas as mulheres querem ser mães, nem todas as mulheres não querem ser mães, nem todos os homens... nem todos os homens gostam de desporto. Quer dizer, são essas generalizações que depois, enfim, magoam um bocado a causa. Eu acho que, atenção, o nosso caminho das mulheres está-nos vedado ainda em muitos setores e recebemos menos em muitas profissões. Portanto, isso são coisas a resolver, mas nós não somos melhores seres humanos do que os homens. Eu isso não acho. Acho que depende da pessoa. Pronto, antes de sermos um género, somos um ser humano. Não é? E ele fala sobre isso um bocado nesta crónica. E depois fala aqui também de liberdade de expressão, mais uma vez. Ele é um tema recorrente, já tinha dito. E então eu vou ler este último parágrafo desta crónica, que se chama Assim como nós não perdoamos a quem nos tem ofendido. E então o último parágrafo diz assim: que as pessoas se ofendam é bastante natural. Que pretendam calar quem as ofende talvez também seja natural, mas felizmente é ilegal. No entanto, é possível. A música de C4 Pedro ofendia mulheres. Por isso, houve um movimento para que o rapper se calasse e ele retirou o videoclipe. O cartaz do Bloco ofendia crentes, do Bloco de Esquerda. Por isso, pediu-se uma punição. Francisco Ferreira da Silva, cronista do Diário Económico, escreveu um artigo dirigido a Catarina Martins e titulado Obviamente, demita-se, sugerindo que esse seria o castigo adequado, a menos que Portugal se tenha transformado num Estado onde se é inimputável pelas baboseiras. Dizer baboseiras impunemente é capaz de ser das melhores definições de liberdade de expressão que conheço. O livro de Henrique Raposo ofendia alentejanos, por isso recebeu ameaças e foi obrigado a mudar o local do lançamento. Todos aprenderam uma lição. Liberdade de expressão, sim, mas sem ofender. Pessoalmente, gosto da minha liberdade de expressão sem mas. É a liberdade de expressão sem mas e café sem açúcar. Realmente não fica tão docinho, mas não estraga o verdadeiro sabor. Pronto. E aqui fala mais uma vez da liberdade de expressão, de não existir meio termo na liberdade de expressão. Ou é ou não é. E depois fala também da superioridade moral que algumas pessoas se arrogam, acho que posso dizer assim, que acham que são superiores. A propósito disto de uma pessoa se sentir moralmente superior, fazer aqui uma tangente não tem nada a ver com este livro, peço desculpa. Mas eu já voltei a este é muito rápido.
Mas foi algo que me fez lembrar esta minha situação. Eu fui vegetariana durante 4 anos e desde o início deste ano deixei de ser. Houve várias razões para isso acontecer, mas uma delas foi porque eu percebi que me andava a sentir moralmente superior às outras pessoas por ser vegetariana e que isso não era por ser vegetariana porque estava a ajudar mais o ambiente, e depois quando comecei a perceber que isso não era bem assim, que havia pessoas que eu conheço e há pessoas que eu conheço que apesar de não serem vegetarianos, sei lá, plantam os seus legumes, plantam a sua fruta, não vão buscar ao supermercado, não usam sacos de plástico, não têm uma vida até muito mais sustentável, reaproveitam as cascas e não sei o quê como estrume para a terra, como, enfim, é tudo reaproveitado, fazem compostagem, quer dizer, comecei a perceber que o meu ponto de vista estava um bocado errado e assustou-me essa sensação de eu me sentir superior, porque eu comecei a perceber que olhava um bocadinho com sobranceria para aqueles que como eu não eram, para aqueles que não eram como eu vegetariana. E comecei a não gostar muito disso, então o que eu faço agora é cá em casa nós comemos vegetariano, mas se for a casa de alguém, como aquilo que a pessoa me der. Não obrigo ninguém a cozinhar vegetariano para mim, não tenho eu que fazer uma comida especial para levar, como se tivesse uma alergia ou qualquer coisa. Acho que é mais respeitoso para quem me recebe também, e acho que a vida não pode ser só essas coisas muito regradas, sabes? Eu acho que nós, vivendo em comunidade, também é bom termos uma boa relação com a comunidade, quer dizer, não tem que estar isso à frente de tudo o resto, obrigares um pouco as pessoas a acomodarem-te. Deves tu facilitar a vida às pessoas que te recebem, da mesma forma que eu, quando recebo cá em casa, normalmente faço comida vegetariana. E as pessoas já sabem, pronto. Vai completamente contra as coisas em que eu acredito. Eu não acredito que ninguém seja moralmente superior a ninguém e muito menos que o faça de forma arrogante, não é? Porque isto depois há aqui uma certa arrogância também. E eu não gostei de me ver sob essa luz, um pouco arrogante. E então, enfim, a relação com isto é que ele fala aqui, fala destas pessoas que se acham moralmente superiores e então que acham que têm que dizer aos outros como é que hão de falar, de se apresentar, de se vestir, sei lá. Para não ofender ninguém, vai-se sempre ofender alguém. Portanto, acho que mais vale ir pela liberdade da expressão, que é muito mais simples e muito mais justo. E por fim ele acaba com uma auto-entrevista, a que eu achei também muita piada, mas não vou ler porque este vídeo já vai longo, eu já vos li muita coisa. Vou ler, porque eu acho que ajuda a quem... Assim, eu acho que em princípio quem vê este vídeo sabe quem é o Ricardo Araújo Pereira, digo eu, não sei. Ele é muito conhecido cá em Portugal. E penso que no Brasil também, dentro do meio humorístico, se calhar noutros meios também, mas sei que ele cá é muito conhecido. Mas eu vou ler esta auto-entrevista porque é muito pequenina, lê-se num instante. E para quem, sei lá, ou não pode comprar o livro, ou está muito curiosa, ou sei lá, vou ler, pronto. Desculpem lá para quem acha que isto é uma chatice, mas paciência. Auto-entrevista. Ricardo Araújo Pereira é um dos mais preeminentes humoristas surgidos na segunda metade do terceiro trimestre da primeira década deste século. Colunista da Visão há cerca de 10 anos, deixou de ter coisas para dizer há mais de 7. Preocupa-se com a gestão inteligente da sua imagem para não cansar o público e por isso mantém apenas um programa na TSF, que também passa várias vezes na TV 24, uma rúbrica diária na rádio comercial, está prestes a estrear um programa na TVI de segunda a sexta com um compacto ao sábado e nos intervalos dos programas também aparecem anúncios. Nesta entrevista exclusiva, volta a mostrar que é muito mais do que apenas uma cara bonita. Ricardo, já reparou na tendência que estas autoentrevistas têm para redundar no mais aborrecido cabutinismo? Tive que ir ver esta palavra ao dicionário, quer dizer presunção e pretenciosismo. Estava precisamente a pensar nisso, Ricardo. Essa observação é muito perspicaz. Antevejo uma excelente entrevista. Obrigado. Mas acha que o facto de estarmos a reconhecer que as autoentrevistas são ridículas vai impedir que esta se torne ridícula? Não, mas as pessoas acreditarão mais facilmente que se trata de um ridículo intencional depois de termos feito esta desconstrução que reputo de extremamente moderna. Qual foi a pergunta que nunca lhe fizeram? Essa não é uma delas, curiosamente. Já me perguntaram muitas vezes qual foi a pergunta que nunca me fizeram. É difícil responder na medida em que o universo de questões que nunca me foram colocadas é muito mais vasto do que o daquelas a que já tive de responder. Mas nunca me perguntaram, por exemplo, qual é o PIB do Bangladesh. Qual é? 747,34 dólares per capita. Como é que se definiria? Em princípio não me definiria na medida em que sou demasiado complexo, como sabe.
mas em traços muito gerais posso dizer-lhe que sou forte no jogo aéreo e nas desmarcações e tenho alguma facilidade em jogar de costas para a baliza, embora me falte capacidade de explosão. Qual é o seu maior defeito? Agradeço que me faça essa pergunta porque me dá a oportunidade de responder de uma forma que julgo ser inédita. Normalmente os entrevistados dão uma de duas respostas a esta pergunta. Ou apontam um defeito menor, em geral a teimosia, ou conseguem transformar o seu maior defeito num defeito dos outros. Por exemplo, confiar demais nas pessoas. Gostaria então de dizer que da vasta lista de defeitos que a minha personalidade me coloca à disposição, hoje escolho estes. Sou preguiçoso e guardo rancores. Sempre são 2 pecados mortais. Gostava muito de juntar a luxúria, mas não pratico tanto quanto desejaria. Qual é o seu tipo de humor? Mais uma vez vou ser polémico. O meu tipo de humor é o que tem como objetivo fazer rir. Está cada vez menos em voga, infelizmente. O que levaria para uma ilha habitada? Um tigre, porque prefiro ilhas desertas. E pronto, acabou esta review. Eu sei que me fartei de falar porque o maxilar está super tenso. Eu estou com a garganta já assim um bocadinho arranhada. Mas pronto, vamos ver como é que eu consegui editar este vídeo. Espero que tenham gostado desta review. Espero que consiga fazer disto um vídeo minimamente conciso e inteligível. Espero que tenham a oportunidade de comprar este livro e de o ler. Acho que é um bom livro para uma pessoa se rir um bocado, também pensar um bocado na vida, depende de para onde estejam virados. E é isso. Se tiverem sugestões de outros livros, filmes, séries, deixem lá em baixo. E até à próxima. Tchau, tchau!